Esses dias eu estava em casa, ouvindo uma história no YouTube, alguns contos filosóficos, e eu vi uma história muito interessante que tinha por título Eu Carregaria o Porco. E essa história narra que havia um mestre, um filósofo, que tinha 2 discípulos que estudavam sabedoria com ele. E esses discípulos eram muito empenhados em tudo aquilo que seu mestre dizia. Eles viviam estudando, aprendendo e aplicando aquela filosofia que o seu mestre lhes passava. De forma que seu mestre ficou maravilhado com o nível de entendimento que eles estavam tendo e com a vida que eles estavam vivendo. Então o mestre chega para esses discípulos e diz: vocês estão indo muito bem. Se continuarem assim, eu não somente irei falar com vocês, como irei subir um monte com vocês e apresentá-los a alguém que, diferente de mim, é sábio. Não a um filósofo como eu, mas alguém que já alcançou verdadeiramente a sabedoria. Então, com essa promessa, com essa palavra, esses discípulos eles ficam atônitos, eles ficam ansiosos e começam a se aplicar ainda mais, a se dedicar ainda mais em tudo aquilo que o seu mestre está lhes falando. E através disso, em poucos dias, o mestre chama ele e diz: vocês apresentaram resultados maravilhosos. Vocês me surpreenderam de forma que eu não esperava que vocês crescessem tanto, amadurecessem tanto e adquirissem tanto conhecimento e tanta sabedoria em tão poucos dias. Amanhã nós iremos subir o monte e eu lhes apresentarei o sábio. Então esses discípulos vão para casa. Eles não dormem de tão ansiosos que estavam, porque no outro dia conhecerão alguém que era sábio. Conhecerão alguém que estava vivendo aquilo que eles estavam procurando. Alguém que já era aquilo que eles queriam ser. Então no outro dia pela manhã, enquanto eles se deslocavam de suas casas até a casa do seu mestre, eles se encontram e vão juntos. E acontecia naquela localidade interior que tinha uma feira. E nessa feira se reuniam muitas pessoas. E eles viram uma cena que chamou sua atenção. No meio de muitos pastores que carregavam seus rebanhos, suas ovelhas para serem comercializados, havia ali um jovem pastor que carregava consigo um animal. Carregava ovelhas e carregava consigo um porco, grande, pesado, gordo, porém machucado. E esse porco estava andando devagar. E esses discípulos observavam que a pressa daquele jovem para chegar na feira, ele, por sua pressa, ele batia no porco, porque ele só tinha 1 hora para estar lá. Antes que a feira começasse, ele perdesse a oportunidade de fazer o seu comércio. Então ele batia no porco, que já estava ferido, e o porco, por sua vez, se feria ainda mais e andava cada vez mais devagar. E ele ficou nesse loop. Batia no porco, para o porco andar mais rápido, e o porco andava mais devagar porque se machucava cada vez mais. Olhando aquela cena, os discípulos percebem que chega um senhor de idade, um velhinho, cabelos brancos, chega nesse jovem e diz: eu posso carregar o porco? O jovem, sem entender, ele fica confuso, porque um senhor de idade não estava com a sua saúde em dias, não estava no ápice da sua força e iria subir, carregar um porco pesado, gordo, grande, ferido. E ele diz: tudo bem, por mim tudo bem, você pode carregar. Então aquele velho, ele se agacha, pega o porco, coloca sobre seus ombros, levanta, e então ele resolve seguir até a feira. E enquanto eles seguem, os discípulos percebem que aquele jovem, ele olhava para os velhos e olhava para os discípulos e para os outros com um olhar de zombaria, com uma risadinha bem leve e sutil, mas zombando daquele velho que se dispôs a carregar o porco. E os discípulos começam a olhar para aquela situação sem entender o motivo daquele velho ter se disposto, ter se oferecido a carregar aquele porco. Porque eles olhavam e viam que o jovem não estava agradecido ao velho.
E eles olhavam e o porco também, apesar de aliviado, não era grato. Porque, como sabemos, não é do porco ser grato. Não é da natureza do porco ser grato a quem lhe dá alimento, a quem lhe dá um favor. Então os discípulos começam a se questionar e a conversar entre si sobre qual foi o motivo que fez que aquele senhor, que aquele velho se dispôs a carregar aquele porco pesado, sujo, com sangue. E eles vão conversando entre si, não conseguindo uma resposta, eles chegam à casa de seu mestre. Então eles perguntam ao seu mestre, explicam a situação e perguntam ao seu mestre por qual motivo aquele senhor carregou o porco. Então o mestre se cala, olha para eles e começa a refletir no seu interior sobre qual seria a motivação que levou aquele senhor a levar o porco. Então ele diz, aquele senhor, ele não carregou o porco, não foi nem pelo porco e também não foi pelo jovem, pelo pastor. Ele carregou por si próprio, porque na sua consciência, no seu entendimento, aquilo era o certo a se fazer. E se ele não fizesse o certo, se ele não fizesse aquilo que ele tinha por certo, ele não teria paz durante a sua vida. Todos os dias ele seria atormentado pela sua consciência, que iria dizer, você perdeu a oportunidade de ter feito algo que você deveria fazer. E essa é a resposta que aquele mestre, que aquele filósofo, dá aos seus 2 discípulos. E eles acham aquela resposta agradável, como todas as respostas que ele vem recebendo do seu mestre. Então o mestre se levanta, chama eles e eles começam a subir aquele monte para se encontrar com o sábio. Quando chegam lá no topo do monte, após horas de caminhada, eles se deparam com uma cabana simples e o seu mestre bate na porta e quando abre aquela porta eles se deparam com um velho que não poderia ser outro senão aquele que estava carregando o porco mais cedo. Então eles entram ainda curiosos, eles entram surpresos, porque não esperavam que aquele velho que estava carregando o porco, sem receber nada em troca, fosse um sábio, fosse o sábio que eles iriam ter um encontro. Então eles passam aquele dia desfrutando de todo o entendimento e de todo o conhecimento que aquele sábio tinha a lhes oferecer. E foi maravilhoso demais para ele, aprenderam coisas que eles nunca tiveram aprendido em toda a sua vida. Eles tiveram exemplos de vivência que eles jamais poderiam encontrar em qualquer outro ambiente. Então chega o finalzinho da tarde, começa a escurecer e antes que ficasse totalmente escuro, antes que anoitecesse por completo, o seu mestre o chama para descer, porque era uma descida muito longa e poderia haver bandidos no percurso. Então, quando eles estão saindo, se despedem daquele sábio, e o sábio muito feliz, muito grato por ter desfrutado de um dia na presença de 2 jovens e de seu mestre que buscavam o conhecimento, que estavam seguindo e trilhando o mesmo caminho que eles. Então eles começam a se despedir daquele sábio e entre si eles se perguntam, será que nós falamos? Será que nós perguntamos ou não? Aí um diz, nós já estamos aqui, estamos na presença do sábio, não vamos perder essa oportunidade. Então eles chegam para o sábio e dizem, olha, nós queremos te perguntar algo, mas mais cedo nós vimos que você se dispôs a carregar um porco. Estava rodeado de pastores, rodeado de ovelhas, mas você se aproximou de um jovem que carregava um porco ferido e você se dispôs a carregar aquele porco por aquele jovem. E nós percebemos que o porco não demonstrava gratidão e o jovem também não era grato, não lhe agradeceu. Muito pelo contrário, zombava de você. Nós conversamos com o nosso mestre e ele nos disse que você não fez aquilo nem pelo porco e nem pelo jovem, que você fez pela sua própria consciência. E nós acreditamos que isso é uma verdade, mas queremos ouvir de você por qual motivo você carregou o porco. Então aquele velho sábio, ele olha para eles, sorri levemente e fala, ovelhas? Eles, sim, ovelhas. Aí ele, multidões de pessoas? Ele, sim, multidões de pessoas. Aí o velho fala, um porco? Eles, sim, um porco, você carregou um porco hoje.
Aí o velho olha para eles, dá risada e fala: me desculpem, eu vou ficar devendo essa para vocês, porque eu não tenho lembrança. Talvez seja a idade que já vem chegando. Já não estou com a minha memória na sua maior capacidade. Já não consigo lembrar de tudo aquilo que me acontece. Eu vou ficar devendo isso para vocês. Então, os discípulos confusos, sem entender, porque como é que alguém carrega um porco e não consegue se lembrar disso? Então eles se despedem novamente do sábio e vão descendo em direção à sua casa. E eles vão em silêncio e o seu mestre muito pensativo. Até que no meio do caminho o seu mestre dá uma risada, começa a rir escancaradamente e eles olham um para o outro como quem dizia: pronto, estamos cercados de louco. O nosso caminho é um caminho de louco. Nos encontramos com um sábio que carregou um porco e já não lembrava, e agora o nosso mestre está rindo sozinho. Esse é o nosso destino. Então eles perguntam ao seu mestre: por que você ri? O mestre olha para eles e diz: eu rio de mim mesmo. Porque eu respondi para vocês que aquele sábio, que aquele velho carregava o porco para aliviar sua consciência, para não sentir culpa e não ser acusado por si próprio. Eu respondi a vocês de acordo com o motivo pelo qual eu carregaria o porco. Eu, sendo filósofo, estudando a sabedoria e buscando a sabedoria, carregaria o porco para o meu alívio de consciência. E ainda assim não carregaria o porco com alegria, carregaria o porco amaldiçoando o porco, amaldiçoando o dia e a hora que eu fui me deparar com aquele porco, amaldiçoando a minha consciência, me questionando sobre por qual motivo eu fui me incomodar em pegar um porco, colocar nas minhas costas e carregar sem receber um obrigado, sujar as minhas vestes com a podridão daquele porco, ficar fedendo com aquele mau odor que vinha do porco, além de carregar um peso, já que o porco era grande e pesado. Eu, como filósofo, carregaria aquele porco por esse sentido. E foi essa a resposta que eu dei a vocês. Porém, ele, como sábio, ele não carregou o porco para seu alívio de consciência. Ele carregou o porco porque era o certo a se fazer. Aquele já era o seu estilo de vida. Ele não precisava se questionar sobre se o que ele estava fazendo era certo ou não. Se ele iria receber um elogio, se ele iria receber um agradecimento, se as pessoas iriam olhar para ele com um olhar de admiração ou de zombaria. Ele não precisava se questionar sobre isso, ele simplesmente fazia, porque como sábio, no seu estado de sábio, ele já alcançou a plenitude, já era parte de si. A bondade, a misericórdia, o amor ao próximo já faziam parte do seu ser, de forma que ele não questionava mais e não fazia diferença no seu dia. Era tão natural quanto respirar, quanto piscar os olhos. Não era uma atividade que fazia com que ele saísse do seu conforto para que o seu cérebro tivesse que gravar, que se lembrar de que ele fez aquilo. Era tão natural que o seu cérebro nem gastava energias, nem se esforçava em gravar aquela cena. E por isso ele se esqueceu dos seus momentos carregando aquele porco. E ele começa a explicar para os seus discípulos a grande diferença entre um sábio e um filósofo através daquilo. E ele percebe como aquela viagem, aquela subida ao monte foi prazeroso para ele e o aproximou daquilo que ele almejava. E enquanto eu ouvia essa história, o Senhor começou a falar comigo da seguinte forma: por qual motivo você tem carregado a sua cruz? Por qual motivo você tem feito as suas ações? Você tem buscado o estado de santidade. E esse é o estado de santidade. O estado completo. O estado onde você não irá mais pensar se aquilo que você faz agrada a Deus ou desagrada a Deus. Onde você não irá mais pensar se aquela sua ação está ofendendo ao seu irmão ou não. Você será puro, você será santo, você será completo, você será pleno. Que a bondade, aquilo, as suas obras glorificarão a Deus sem a intenção de glorificar, simplesmente porque a sua existência como santo
em si já glorifica a Deus. E por qual motivo você tem buscado essa santidade? Por qual motivo você tem se disposto a carregar o porco? Hoje eu cheguei na congregação, correndo da chuva, e a irmã Dalva me pediu um favor. No meio da chuva, ela me pediu que eu fosse na casa dela fechar as janelas. Eu olhei para a chuva e falei, Senhor, eu não quero ir. E aí eu lembrei, por qual motivo você tem carregado o seu porco? É para agradar aos outros? A minha consciência começou a me acusar. E aí eu comecei a pensar, poxa, se eu for, eu vou estar indo para aliviar a minha consciência, e não porque eu quero ir em si. Só que eu lembrei que na história, o mestre, ele concluiu para os seus discípulos que a pessoa não se torna sábio do dia para a noite. Ela se torna sábio, chega àquele estado de sabedoria, de plenitude, através da disciplina, de uma prática, de sair do seu conforto e se dispor a carregar o porco. Então eu me senti confrontado pela mensagem que eu mesmo iria apresentar hoje. Então eu percebi a forma que o Espírito Santo queria ministrar o meu coração, me esclarecendo o quão egoísta eu sou, o quão longe eu estou do estado de santidade que eu tanto busco, o quão longe eu estou do estado de plenitude. Ele me mostrou a distância, o abismo que há entre mim, que estou percorrendo essa longa jornada em busca da santidade, e o estado puro de santidade, onde eu faria esse favor a Dalva, independentemente da chuva, independentemente do quanto eu me molharia, do quanto eu me sujaria, de quantos carros estivessem passando jogando água suja para mim, do quanto eu iria chegar aqui encharcado para depois anunciar a palavra do Senhor. Eu não iria analisar todos esses pontos, todas essas ações. Eu iria simplesmente fazer porque seria um estado de amor ao próximo e não um estado de alívio da minha consciência. E enquanto eu meditava ontem para preparar o sermão de hoje, eu procurei textos sobre sabedoria, sobre santidade. E era esse o meu intuito de trazer a mensagem para os irmãos. Porém, eu não consegui achar textos que se adequassem ao tema carregar porco. Não consegui achar um versículo que, por mais que na minha mente, enquanto eu estivesse ouvindo aquilo, eu já estivesse pensando, poxa, eu vou aderir isso à santidade e vou levar como uma mensagem. E eu procurei textos, revirei a Bíblia, reli textos sobre santidade, mas não conseguia entender que aquilo era o estado completo. Até que o Senhor tocou no meu coração e me lembrou sobre o título daquele conto, daquela história. Eu carregaria o porco. E quando eu lembrei de Cristo dizendo, aquele que quer vir após mim deve carregar a sua cruz. Então eu fui em busca dessa palavra, onde Cristo diz em Lucas 9, verso 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Agora, diferente do porco, como cristão, eu deveria carregar a minha cruz. E carregar a cruz para os romanos tinha um significado e um peso muito forte. Primeiro ponto, carregar a cruz era um ato público de condenação. Para os romanos, o ato de carregar a cruz era uma vergonha extrema, pois o condenado ele carregava o patíbulo, a trave horizontal, pelas ruas. Pelas ruas ele carregava do tribunal até o local da sua execução. Ele tinha que fazer um desfile de humilhação. Assim como aquele sábio carregou o porco no meio da multidão de pessoas, aquele porco sujo, fedorento, sangrento, ferido, machucado, ele, debilitado pela sua idade, carregou no meio daquelas pessoas e foi humilhante para ele, porque ele não estava carregando um gato, um cachorro,
um animal doméstico que temos nos nossos lares, mas sim um porco que estava sujo. Ele carregou um porco sobre seus ombros. E foi um desfile de humilhação para ele. Cristo, quando carregou a sua cruz, passou por um desfile de humilhação. E ele disse que nós devemos fazer o mesmo. Tomar a nossa cruz como um desfile de humilhação. Seguir adiante, independente dos olhares, das zombarias. Seguir adiante com a convicção de que o que estamos fazendo não nos traz honra diante do mundo, não nos exalta diante do mundo, muito pelo contrário. Será motivo de humilhação e de zombaria diante das pessoas do mundo. O segundo ponto, aqueles que carregavam a cruz, eles não podiam apelar por justiça ou pelo imperador. Eles não tinham direito à defesa, não tinham mais uma voz legal e não tinham mais futuro. Era um ato de condenação de pessoas que já estavam condenadas e que não havia misericórdia. Eles estavam totalmente excluídos da sociedade. Ou seja, tomar a sua cruz significa aceitar a morte civil, a morte social e a morte pessoal. É esse o convite que Cristo nos traz, a entendermos e aceitarmos que a nossa vida secular, a nossa vida civil, social e pessoal não existe mais. Agora nós vivemos uma vida em unidade com Cristo. Não vivo mais eu, o apóstolo Paulo diz, mas Cristo vive em mim, pois eu fui morto para as minhas vontades. E é isso que carregar a cruz nos traz o sentido. É esse o sentido. Morte, abandono do eu, abandono das vontades, abandono da minha honra, abandono do meu status por amor a Cristo, para a glorificação de Cristo. O terceiro ponto, aqueles que carregavam a sua cruz não tinham um plano B. Não havia mais negociação. Era um caminho sem volta. Quando Jesus disse, toma a sua cruz e siga-me, aquelas pessoas que estavam presentes, eles entenderam que deveriam abandonar qualquer chance de autopreservação, qualquer chance de conforto, qualquer chance de aceitação pela sociedade. Quarto ponto era a punição reservada para os piores dos piores. Era reservado para os rebeldes políticos. Era um castigo reservado para os escravos fugitivos, para criminosos perigosos. E os cidadãos romanos, eles não eram crucificados, independentemente do seu crime ou do seu delito. Eles não eram crucificados, pois naquele tempo a cidadania romana era uma cidadania de extremo valor, de extrema patente. Então os romanos em si não passavam por esse castigo, por essa humilhação de ter que carregar a sua cruz. A não ser que fosse por um estado, por uma acusação de traição extrema. Um caso de traição estatal, de traição do Estado. Ou seja, aquele que estava condenado à crucificação, ele agora recebia 2 status. Ele que fez grandes coisas, agora ele era honrado com 2 títulos de honra: maldito e inimigo do império. Salvo engano, o profeta Isaías vai fazer uma profecia no seu livro: maldito aquele que for morto no madeiro, apontando para Cristo, que foi maldito em nosso lugar, e nos faz o convite a sermos malditos pelo mundo, não pela forma de viver errada segundo o mundo, através de crimes e de atos banais, mas malditos porque servimos e anunciamos a um Cristo que prega e que anuncia a condenação para eles. Maldito porque a nossa mensagem, o nosso evangelho não será mais um evangelho de conforto, de adoração, de consolo para suas almas. Seremos malditos porque pregaremos a condenação daqueles que não aceitaram Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Seremos malditos porque a nossa mensagem não é uma simples mensagem de aceitação, de perdão e de sacrifício.
é uma mensagem que traz consigo a mensagem da condenação eterna. É uma mensagem do céu, do paraíso, do perdão, do alto sacrifício de Cristo, mas que traz consigo a condenação daqueles que não aceitam e daqueles que vivem uma vida em pecado, em pecaminosidade. Inimigos do império. Outro título que nós devemos receber aqui na terra. Inimigos do mundo. Cristo vai dizer, se ao Senhor, ao Mestre, eles chamaram de Beelzebu, príncipe dos demônios, quanto mais aos servos, como não nos chamarão? Cristo nos faz esse convite maravilhoso a recebermos esses dois títulos. Esse título de maldito e o título de inimigos do mundo. O quinto ponto que a mensagem de carregar a sua cruz nos traz, e esse é um dos pontos mais pesados a se dizer, pois carregar a sua cruz nada mais é do que cooperar com a própria execução. No dizer do mundo, autossabotagem. O condenado participava ativamente do processo que o mataria, que o humilharia. Ou seja, não era apenas sofrer e morrer. Era andar voluntariamente em direção à própria morte. Esse é o quinto ponto e o quinto convite que Cristo nos traz. Andem voluntariamente em direção às suas mortes. Ande convicto de que o caminho que vocês escolheram não é um caminho de paz, não é um caminho de conforto, de alívio, muito pelo contrário. É um caminho onde vocês sofrerão perseguição, onde vocês irão sofrer atentados de morte, onde pessoas irão ameaçar suas famílias, ameaçar tirar suas vidas. Mas andem voluntariamente por esse caminho, sigam-me. Mas para seguir-me, vocês terão que fazer isso voluntariamente. Vocês terão que sair todos os dias das suas casas com a palavra, revestidos de toda a armadura, cientes de que a qualquer momento vocês podem ser mortos pela sua crença. Hoje nós somos gratificados. O Senhor foi misericordioso demais e gracioso demais conosco de nos permitir nascer em um país onde temos liberdade para exercer a nossa fé e o nosso ministério. Onde temos liberdade de sair nas ruas declarando a nossa fé e não sermos mortos por isso. Porém, existem pessoas que estão verdadeiramente seguindo a Cristo, carregando a sua cruz, vivendo em locais onde, se eles se ajoelharem para orar, eles serão mortos e apedrejados. E não somente ele, mas sim toda a sua família. Recentemente saiu um post no Instagram que um dos ditadores, não lembro qual país, havia condenado uma criança à prisão perpétua porque seus pais eram cristãos. Um bebê recém-nascido foi condenado à prisão perpétua porque seus pais eram cristãos. Nós temos a graça do Senhor voltada para nós. E podemos viver em um país onde nós podemos exercer a nossa fé. Onde nós carregamos a nossa cruz, mas não somos mortos por carregar a nossa cruz. Mas assim como a diferença entre um filósofo e um sábio, há uma diferença entre um cristão que está buscando uma vida de santidade e aquele que já é santo. Há uma diferença enorme entre nós e Cristo, pois Cristo já era santo por natureza. Todas as suas obras glorificavam o Pai. Todas as suas ações, todos os seus caminhos, todas as suas atitudes glorificavam a Deus, honravam a Deus, exaltavam o nome do Senhor, exalavam santidade. Nós devemos olhar para Ele como o nosso alvo, a nossa meta. Nós nos dizemos cristãos, imitadores, pequenos cristos. Porém, temos uma longa jornada. Todos os dias nós acordamos e saímos das nossas casas e pensamos, quando alguém pisa no nosso pé, será que eu piso de volta?
Será que eu dou um chute no pé para ele aprender a nunca mais pisar no meu calcanhar? Será que eu perdoo aquela pessoa que tem falado mal de mim pelas costas? Será que eu devo honrar o meu patrão hoje no meu serviço? Será que eu devo chegar cedo? Será que eu devo atender aquele cliente chato que vem me importunando com amor? Ou é um momento de humilhar ele também? É um momento de descontar nele toda a raiva que eu passei durante o meu dia. Todos os dias nos deparamos na nossa jornada em busca da santidade com esse questionamento. Eu faço o bem ou eu não faço? Depois sou acusado pela minha própria consciência. Por vezes eu já estive em situações onde eu pensei em fazer determinadas ações para glorificar o nome do Senhor. Ou porque era o certo a se fazer, era o bem. E eu debatia comigo mesmo, na minha consciência, no meu intelecto, eu debatia comigo mesmo. É o certo a se fazer. Certa vez, estava na igreja, apareceu um senhor bêbado, totalmente fora de si. Eu estava sentado numa cadeira no meio da igreja. E esse senhor, ele veio andando e eu percebi que ninguém para trás havia estendido a mão, havia direcionado ele para uma cadeira, havia oferecido um copo d'água. E eu senti em mim a vontade de chegar nele, convidá-lo a sentar, perguntar se ele já havia bebido um copo d'água e oferecer a ele um copo de água. Só que pelo estado dele, por ele estar fora de si, era um homem alto, forte, e eu sou baixo, magro. Então eu pensei, ele está fora de si, se ele me dar um soco, eu vou desmaiar aqui na igreja. Se eu chegar até ele, é falta de sabedoria, porque deveria ir alguém de estatura maior direcionar ele. Deveria ir alguém que fosse um adulto responsável, alguém que estava lá sentado lá atrás, que viu ele chegando até aqui, e eu olhava para trás e as pessoas ficavam só olhando para ele com medo. E eu fiquei naquele confronto entre mim e o Espírito Santo. Eu dizia, eu não quero. Ele dizia, você tem que ir, você é um cristão. Como cristão, você deve fazer essas coisas. Você deve se aproximar desse tipo de pessoa. Foi por esse tipo de pessoa que Cristo se sacrificou. Foi por esse tipo de pessoa que Cristo perdoou os pecados. Não há diferença entre você e ele. Mas, Senhor, ele está fora de si. Eu não posso me achegar a um homem que eu não sei se está bêbado, se está drogado, não sei se está armado. Olha as outras pessoas, todo mundo está com medo. Ninguém se chegou. E atrás de mim tinha um rapaz ali por volta dos seus 25, 29 anos. Alto, forte, fazia academia, todo bombado, todo sarado. Senhor, incomoda esse rapaz aí e não a mim. Eu não posso chegar aí lá. Se eu for, a minha esposa vai me xingar todo por me colocar num estado de risco. Esse homem aparentemente solteiro, está sozinho. Incomoda ele para ir. E o Senhor, não. Eu quero que você vá. Eu fechei o olho, baixei a cabeça. E fiquei relutando. Passou-se 30 segundos nesse acontecimento todo, esse confronto todo, mas que para mim foi uma eternidade. E uma irmã se levantou lá no fundo. Uma irmã forte, baixa. Se pôs ao encontro daquele rapaz. Pegou pelo seu braço, deu boa noite, perguntou se ele estava bem. Direcionou ele a uma cadeira no fundo, pegou um copo d'água e entregou para ele. E eu me senti a pior pessoa do mundo naquele momento. Eu estava sendo acusado, não só pela minha consciência agora, mas também pelo Espírito Santo. Porque antes disso, enquanto eu estava sentado, no primeiro momento que eu vi aquele homem que me veio à vontade, eu falei, se ninguém for, Senhor, eu vou. Se ninguém for, eu vou. Eu olhei para ele e falei, se ninguém for, eu vou. E ninguém foi e eu não fui. E por vezes eu ficava me perguntando, as pessoas dizem que Deus fala conosco todos os dias, que Ele nos incomoda, Ele nos dirige a fazer o bem, a seguir a sua vontade. Mas eu não vejo isso comigo. Então eu falava, Senhor,
fala comigo atentamente, de forma que eu consiga ouvir, consiga entender que é o Senhor quem está me direcionando para fazer algo. E naquele momento, eu tinha plena convicção de que a vontade não vinha de mim mesmo, que vinha do Espírito Santo. Que era Ele me direcionando, que era Ele dizendo, você não queria que eu falasse abertamente para você fazer algo? Eu estou falando para você, vai lá, toma aquele homem pelas mãos, direciona uma cadeira, oferece um copo de água, pergunta se está bem, dá uma boa noite. Eu estou agora lhe incomodando a fazer isso. E eu me recusei naquele momento. E o meu medo foi, Senhor, eu te pedi uma oportunidade, tu me deu a oportunidade, tu falou comigo, mas eu não te segui. Será que algum dia tu vai falar comigo de novo? E eu ali naquele estado, naquele ambiente, perguntei isso a ele. Será que algum dia tu irá falar comigo novamente? Ou o Senhor irá retirar de mim o seu espírito por ter falado comigo e eu não ter dado ouvido? Por eu ter desobedecido ao seu direcionamento? Na hora me veio em mente Saul, que recebeu uma ordem do Senhor através de Samuel e não fez segundo a ordem que havia recebido do profeta, uma ordem que veio do próprio Senhor, direcionado do profeta, direcionado pelo próprio Deus. Ele desobedeceu, não acatou a ordem. Samuel, por ordem de Deus, havia anunciado a Saul que matasse todos, homens, mulheres e animais. E ele pegou os animais e disse que iria oferecer em sacrifício, por ser um ato de bondade. Na hora me veio esse texto em mente. Eu falei, será que o Senhor vai fazer comigo a mesma coisa que fez com Saul? Retirar o seu espírito simplesmente por desobediência? Naquele dia eu fiquei com muito medo de que o Senhor nunca mais falasse comigo, nunca mais me incomodasse. Talvez eu tenha aprendido a minha lição. Achei que tinha aprendido. Só que, porém, por vezes eu me vi no mesmo questionamento, no mesmo embate. Momentos diferentes, pessoas diferentes, locais diferentes, mas a voz que me dizia para fazer algo era a mesma. É reconhecível quando a voz que nos incomoda e nos dirige, nos direciona, não vem de nós, porque essa voz ela vai contra o nosso conforto, vai contra o nosso estado carnal, as nossas vontades da carne. É uma voz que fala, ei, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz, mate o seu eu hoje para seguir a vontade do meu coração. Mate o seu eu para realizar o chamado, a ordem que eu estou lhe dando. Mate a sua vontade. E eu não entendia, por vezes, ler esse capítulo, o que seria tomar a cruz e seguir a Ele. Eu interpretava, por meio de pregações que eu já havia visto, que tomar a sua cruz era tomar o fardo de ser cristão. Mas não entendia a profundidade que era esse ato de tomar a cruz, de ser um cristão. De carregar a mostra, de desfilar, de fazer esse percurso de humilhação. Porque naquele momento, na igreja, ao mesmo tempo que eu pensava, se aquele homem me dá um soco e eu cair, desmaiar, a vergonha que eu não vou passar na frente de todo mundo. Gente, era a formatura dos teólogos da igreja. A igreja estava cheia. A igreja estava cheia. Pastores renomados contemplando aqueles teólogos que estavam se formando. Pessoas de fora que vieram, todo mundo chique, bem arrumado. E eu só pensava, se eu for, e esse homem não me der ouvidos, eu não vou ter força para pegar ele pelo braço e direcionar. Vou passar vergonha. Se eu levantar, for até ele, falar algumas palavras e ele não quiser me ouvir, continuar seguindo por onde ele está, eu vou passar uma vergonha imensa, porque eu vou voltar para o meu lugar e todo mundo vai ficar me encarando porque eu tentei fazer algo e não surtiu efeito. Eu olhei para mim mesmo. Eu pensei, se eu me levantar para carregar esse porco pesado, que está sujo, fedendo, as pessoas vão zombar de mim por estar fazendo esse ato. Eu estou bem arrumado, bem trajado, vou me aproximar de uma pessoa que está em más condições. De uma pessoa que está sujo,
que está fedendo a álcool, fedendo a podridão. Eu tomei um banho, passei um perfume, coloquei uma roupa chique, que era um evento chique, coisa rara de se fazer. Coloquei minha melhor roupa naquele dia. Como eu poderia agora chegar, carregar um porco pesado, fedorento, sujo? E ao ouvir esse conto, e enquanto meditava nessa palavra, o Senhor foi me lembrando de tudo isso, e de muitas outras vezes que eu fui questionado por Ele. Ele me dirigiu a matar o meu eu, e eu não fui por ego, por vontade, por não querer me sujar, colocando as minhas mãos em porcos. Por outras vezes, Ele também me lembrou, enquanto eu meditava, Ele também me lembrou de outras vezes, a qual eu me dispus a carregar o porco. Eu me dispus a fazer aquilo, mas visando um agradecimento do pastor. Visando um agradecimento do dono do porco. Por vezes que eu fiz o certo, porque era para alguém de status elevado. Porque era alguém que, se eu agradasse, iria me ver com outros olhos. Teria algo a me oferecer em troca. Eu seria bem visto aos olhos dele ou aos olhos da sociedade por estar fazendo uma boa ação. Por vezes, o Senhor começou a me lembrar vezes e vezes e vezes que eu carreguei o porco, não pelo estado de bondade, mas simplesmente para não ter o confronto da minha consciência ou visando aquilo que eu iria ganhar em troca. Por vezes, ele me lembrou de vezes que eu fiz a sua vontade porque eu iria estar agradando pessoas que poderiam me trazer algum benefício. E não fiz simplesmente por glorificar a Ele. E dormir é difícil quando o Senhor lhe confronta dessa forma. Quando Ele começa a jogar a verdade na sua cara e você percebe quão miserável você é. Quão pecador você é. Mas eu confesso que são os meus momentos favoritos. Quando eu tenho essa verdade de quem eu sou escancarada. E quando eu tenho um momento de comunhão com Ele, e Ele começa a fazer aquelas perguntas que Ele fez para Jó. Quem é tu? Onde estava tu? E Ele começa... Eu fico maravilhado ao ler o texto de Jó. É um dos meus textos favoritos. É um dos meus exemplos de comunhões que eu tenho como um dos melhores. Porque Jó, por sua própria segurança de não haver cometido pecado algum, por sua segurança em praticar boas ações e por a certeza de saber que não havia pecado, se considerava justo. Ele era justo, se considerava justo pela sua própria justiça. E segundo Deus, realmente. Tanto que quando o Satanás se achega a ele no céu, ele diz: vistes o meu servo Jó. Homem íntegro, reto e justo. Não há outro igual a ele na terra. Jó era tão justo que foi colocado como exemplo pelo próprio Deus. Ele foi reconhecido pelo próprio Deus. E mesmo assim a sua justiça ainda cabia a humilhação como homem. Em todo aquele seu status de justiça, o Senhor ainda colocou ele no seu lugar de humano, de pecador, de miserável. E Jó se maravilha com tudo aquilo, porque apesar de ter sido escancarado na sua cara quem ele era, ele só olhou para o ponto de que antes eu só conhecia pelo que eu ouvi falar. Agora os meus olhos viram. Ele teve um contato direto com o próprio Deus. Então, eu me alegro muito em momentos como esse, onde o Espírito me incomoda, me tira o sono, me mostra quem eu sou verdadeiramente, porque eu me sinto como Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Se tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, não envolve perda real, seja de recursos, seja de oportunidade, seja de status, se não ameaça o meu ego, se não ameaça a minha vontade,
se não confronta a minha identidade, seja ela qual for para o mundo, se não confronta o meu status, seja ele qual for, se não me expõe à rejeição do meu eu, infelizmente eu não estou carregando a minha cruz. Infelizmente eu estou dizendo que estou vivendo um evangelho que não é o evangelho que Cristo me chama a seguir. Pois o evangelho que Ele me chama é: se quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia, a sua cruz e siga-me. Porém, assim como no conto, na narração, a pessoa não alcança o seu estado de sabedoria, não se torna um sábio da noite para o dia, não passa de filósofo a sábio em um estralar de dedos, não seria diferente a nossa caminhada como cristãos. Não passaríamos de cristãos falhos para santos em um estralar de dedos. A mudança não acontece a partir do momento que eu desço as águas, a partir do momento que eu levanto as minhas mãos e aceito a Cristo. Ela não acontece naquele momento, ela começa a partir daquele momento. Enquanto aqui na terra, enquanto nesse corpo carnal, nessas vontades exposto a esse mundo, eu jamais alcançarei o meu estado de perfeição. Porém, estou treinando, estou me esforçando, estou correndo, fazendo esse trajeto em busca disso, em busca de santidade. Como um homem passa de um estado de filósofo para um estado de sábio? Exercendo a bondade como uma tarefa, como algo a ser feito todos os dias, por obrigação, por necessidade, seja por qualquer que for o motivo. É exercendo, praticando, que um filósofo é praticando a sabedoria, praticando a bondade, praticando os ensinamentos que ele tem dos seus estudos, que ele passa de filósofo para alguém verdadeiramente sábio. E aquela sabedoria se torna tão natural. É através da vivência, é através de carregar o porco todos os dias por medo da acusação, carregar o porco já se acusando, carregar o porco se questionando sobre por que continua carregando porcos. É carregar o porco se questionando do porquê aquele pastor, aquele jovem, foi aparecer justamente naquele lugar. É carregar o porco se questionando por que esse porco pesa tanto. Por que esse porco me suja tanto? Por que as pessoas estão rindo de mim por estar carregando o porco? É simplesmente o ato de carregar o porco todos os dias, suportando todas essas coisas, que carregar o porco se tornará natural, se tornará um estilo de vida. É a prática constante de boas ações, é a prática constante do exercício da filosofia e da sabedoria que um filósofo ultrapassa o nível de um estudioso, de um filósofo, e alcança o nível de um sábio. É praticando atos de santidade que glorificam a Deus constantemente que nós conseguiremos alcançar um estado de santos perfeitos que glorificam a Deus a todo um instante. É praticando essas ações que nós nos tornaremos a obra-prima do Senhor, onde somente a nossa existência glorificará e exaltará o nome dele. E é esse o questionamento que o Espírito traz a nós hoje. É esse o questionamento que ele traz à sua igreja nessa noite. Você tem carregado os porcos? Por qual motivo nós devemos nos questionar? Por qual motivo eu carregaria o porco?